O DeepSeek vem ganhando destaque na mídia por diversas razões. A empresa lançou recentemente a nova família de modelos de inteligência artificial multimodal Janus Pro. Esse modelo supostamente supera o DALL-E3 da OpenAI e alguns outros grandes nomes como PixArt Alpha e Emu3Gen em benchmarks como Geneval e DPG Bench. Benchmarks de inteligência artificial são fundamentais para avaliar o desempenho dos modelos em tarefas como geração e compreensão de imagens. E aqui está o ponto crucial: a maior versão do Janus Pro, conhecida como Janus Pro 7B, parece superar esses modelos bem conhecidos, pelo menos de acordo com os próprios testes internos da DeepSec. Agora, apenas dias antes de lançar o Janus Pro, a DeepSec fez manchetes com seu modelo de linguagem R1. Esse é o que deixou as pessoas agitadas, porque aparentemente igualou o desempenho do O1. Enquanto custava apenas cerca de Estados Unidos $5 ou Estados Unidos $6 milhões para desenvolver, em comparação com os bilhões que os grandes laboratórios de inteligência artificial no Vale do Silício estão gastando, não é de se admirar que toda a indústria começou a se perguntar se estamos todos pagando demais pelo desenvolvimento de inteligência artificial. Será que as próximas grandes inovações virão de pequenas empresas com ideias novas sobre como treinar esses sistemas? Como a DeepSeek está baseada em Hangzhou, na China, você pode imaginar os ângulos políticos e econômicos aqui. Discute-se que os controles de exportação dos Estados Unidos da América em chips avançados, especialmente da NVIDIA, visam desacelerar o avanço da inteligência artificial na China. No entanto, a DeepSeek afirma que usou os chips H800 da NVIDIA para treinamento, que tecnicamente são menos poderosos do que os chips super high-end bloqueados pelos Estados Unidos da América, mas ainda assim conseguiram resultados semelhantes ao O1. Isso é uma grande afirmação que questiona todas essas estratégias caras usadas pelos laboratórios americanos. Vamos falar sobre um pequeno fiasco que ocorreu recentemente. A DeepSeek sofreu um ataque cibernético no momento em que seu aplicativo de assistente de inteligência artificial começou a ser usado em massa. Isso foi por volta do mesmo tempo em que alcançou o topo da lista de aplicativos gratuitos da Apple App Store nos Estados Unidos. Imagine este cenário: um novo inteligência artificial é lançado, torna-se super popular rapidamente, o site cai e eles anunciam um limite temporário nas inscrições devido a uma tentativa de hacking. É dramático, não é? O hype é real, mas também está atraindo atenção indesejada. Ok, de volta ao modelo Janus Pro. A DeepSeek o promove como uma arquitetura de transformador unificada que pode fazer todos os tipos de coisas. Geração de imagem de até 768 por 768, análise de imagem e tarefas baseadas em texto. Isso é importante porque muitos modelos de inteligência artificial se especializam em apenas uma tarefa, como geração de texto ou imagem. Janus Pro está optando por essa abordagem tudo em um. É semelhante a como o GPT-4 pode olhar para imagens como GPT-4 Vision, mas aqui temos uma abordagem totalmente de código aberto. DeepSeek colocou o código e os pesos do modelo no Hugging Face para qualquer um baixar imediatamente. Isso é um contraste gritante com empresas como a OpenAI, que mantém tudo atrás de portas fechadas e APIs proprietárias. Olhos. Agora, quão bom é o Janus Pro realmente? O modelo é oferecido em diferentes tamanhos, desde 1 bilhão de parâmetros até 7 bilhões. A versão de 7B é a principal e aparentemente a que compete com o DALL-E3. A comunidade de usuários testou de várias maneiras. Por exemplo, as pessoas tentaram analisar imagens com o Janus Pro para ver quão precisamente ele poderia descrever objetos, relações entre eles e quaisquer significados implícitos. Ele se saiu bem ao descrever coisas diretas como a posição dos objetos ou sua aparência, mas meio que ficou aquém quando foi necessário um raciocínio mais profundo. Pense em uma ilustração destinada a transmitir uma metáfora. Janice basicamente deu uma descrição literal, mas não interpretou a mensagem simbólica. Por outro lado, a visão do GPT-4 conseguiu captar o significado mais profundo. O Janus Pro é capaz de gerar imagens decentes, mas pode ter dificuldades em certas áreas, como nitidez geral ou talento artístico,
quando comparado a modelos de imagens especializados e de última geração, que são constantemente aprimorados por grandes comunidades, como as diversas versões do Stable Diffusion. O Janus Pro destaca-se pela sua versatilidade mais do que por visuais de ponta. Em um teste interessante, alguém solicitou ao Janus Pro e ao SDXL padrão uma imagem de uma raposa bebê fofa em uma cena de outono, e o Janus Pro acertou melhor a parte do bebê. Mas o SDXL forneceu uma imagem mais nítida e detalhada. Então é uma troca. Janus Pro foi mais fiel ao prompt, enquanto o SDXL foi melhor em gerar uma aparência polida. O ponto crucial é que, ao abrir o código do modelo, a DeepSec permite que a comunidade possivelmente o ajuste para uma qualidade superior. Isso já ocorreu com outros modelos open source. Lá fora, podem aprimorar o modelo, aplicar datasets especializados, otimizar o código e elevá-lo a novos patamares. O espaço oficial do DeepSec no Hugging Face ainda não está ativo, então algumas pessoas criaram seus próprios espaços para permitir testes do Janus 7B. Certifique-se de usar a versão 7B e não um modelo menor de 1,5 bilhões erroneamente rotulado como 7B, pois isso certamente causará decepção. Vamos agora discutir o colapso ocorrido no mercado acionário. Quando a história de sucesso da DeepSeek virou manchete, especialmente sobre a construção de um sistema semelhante ao GPT-4 com uma fração do custo, as ações de tecnologia caíram. As ações da Nvidia supostamente despencaram, causando uma enorme queda no valor de mercado, como 600 bilhões de dólares em um único dia, o que é enorme. A lógica aqui é que, se você não precisa dos chips mais avançados para treinar um modelo de inteligência artificial de primeira linha, talvez o caminho de crescimento imparável da NVID inteligência artificial não seja tão imparável afinal. As pessoas começaram a questionar se a corrida de investimentos em inteligência artificial é equivocada, se uma startup chinesa pode replicar resultados a 1/10 do custo usual. Sam Altman, Chief Executive Officer da OpenAI, se manifestou nas redes sociais, basicamente dizendo que está impressionado com as conquistas da DeepSeek, mas que a OpenAI planeja responder com modelos ainda melhores. Ele também disse que, se algo, eles vão investir mais em recursos de computação. Em outras palavras, a OpenAI não está recuando de sua abordagem de grandes gastos. Lembre-se, eles têm parcerias com a Microsoft, que investiu bilhões no ecossistema da OpenAI, além de estarem planejando expansões massivas de data centers. Outra reviravolta interessante veio da Casa Branca. Presidente Trump, sim, aquele presidente Trump, comentou que o lançamento da DeepSeek, inteligência artificial, por uma empresa chinesa, deve ser um alerta para nossas indústrias de que precisamos estar extremamente focados em competir para vencer. Ele mencionou liberar as empresas de tecnologia dos Estados Unidos da América para assegurar que o país mantenha a liderança no setor. Essa é uma grande afirmação, principalmente em meio aos debates atuais sobre a restrição das exportações de chips para a China. Mas então você tem essa empresa chinesa simplesmente contornando essas restrições, usando quaisquer recursos que ainda estão disponíveis para eles. Isso definitivamente está alimentando a conversa sobre o quão bem esses controles de exportação estão realmente funcionando. O histórico da DeepSeek também é meio misterioso. Eles só existem desde 2023 e têm sede em Hangzhou. Gigantes da tecnologia chinesa como Baidu já lançaram grandes modelos de linguagem, mas até agora, nenhum deles atraiu a atenção da comunidade tech dos Estados Unidos da América, como o DeepSeek. Alguns críticos se preocupam com possíveis riscos de segurança. Surge a questão: o DeepSeek poderia estar ligado ao governo chinês de maneiras que comprometem os dados do usuário ou levam à censura? Alguns relataram que o assistente de inteligência artificial do DeepSeek não responde perguntas sobre o governo chinês ou o presidente Xi Jinping. Isso gerou especulações sobre o quão aberto ou livre ele realmente é. No entanto, quando se trata de certos tópicos, em apenas algumas semanas, o assistente de inteligência artificial do DeepSeek disparou para o topo da App Store da Apple nos Estados Unidos da América, superando até mesmo o ChatGPT como o aplicativo gratuito mais bem avaliado.
Pense em como isso é incrível. Eles basicamente pegaram a coroa do chatbot de inteligência artificial em questão de dias. O aumento na popularidade causou uma demanda tão alta que provocou sérias interrupções no site do DeepSeek. Eles tiveram que resolver problemas com sua interface de programação de aplicações e logins de usuários, no maior tempo de inatividade em cerca de 90 dias, apesar de aplicativos virais repentinos geralmente sofrerem quedas de curto prazo. Isso mostra que existe um interesse genuíno do mercado. Investidores estão abalados pela suposição possivelmente equivocada de que bilhões de dólares e milhares dos melhores chips da Nvidia são necessários para treinar uma inteligência artificial competitiva. A DeepSeek sugere que aplicativos virais que usam senhas XLA personalizáveis como Rice Crisps não têm apenas a Open Inteligência Artificial como alvo. Anthropic, Meta, Google e Amazon destinaram grandes orçamentos para pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura de inteligência artificial. Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon e Oracle estão prontas para gastar cerca de Estados Unidos $310 bilhões. Em 2025, parte disso é para centros de dados de inteligência artificial. Enquanto isso, a Open Inteligência Artificial insinuou um plano de gastar até $500 bilhões para construir uma rede global de centros de dados. Mas se a DeepSeek fizer isso por menos de $10 milhões, esses gastos excessivos podem ser desnecessários. Sejamos justos. Alguns duvidam dos números da DeepSeek. A empresa afirmou ter gasto apenas cerca de Estados Unidos $5, 6 milhões para treinar seu modelo V3, mas isso é apenas a etapa final de treinamento. Pode não refletir todos os experimentos e a curadoria de dados investidos anteriormente. Ainda que o custo total fosse várias vezes maior, poderia ser consideravelmente menor do que o divulgado pelas grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos da América. E essa é uma grande questão: como isso é possível? A DeepSeek menciona novas técnicas de treinamento que permitem ao modelo concentrar-se apenas nas partes mais relevantes dos dados em um dado momento, poupando recursos computacionais. Eles também dizem que usaram projetos de código aberto da Alibaba e Meta como trampolim, ajustando-os para criar seu produto final. Alguns não estão animados com o fato de eles terem se baseado em frameworks de código aberto ocidentais. Mas é assim que o código aberto funciona, uma vez que o código está lá fora. Qualquer grupo habilidoso pode adaptá-lo no Meta, havendo certa frustração. Como uma empresa menor com menos recursos nos superou em uma grande descoberta, mesmo tendo milhares dos melhores pesquisadores e muito dinheiro. Mark Zuckerberg tem sido um defensor do código aberto, lançando modelos como Llama, e ironicamente, Llama pode ter ajudado a DeepSeek a chegar onde estão mais rápido. Também temos pessoas como Stuart Russell, da Universidade da Califórnia, Berkeley, dizendo que essa corrida armamentista para alcançar a inteligência artificial geral é mais perigosa do que, digamos, a corrida espacial, porque estamos avançando em direção a sistemas potencialmente superinteligentes que não controlamos totalmente. Até mesmo alguns CEOs de empresas de inteligência artificial já insinuaram riscos existenciais. Definitivamente chama a atenção que um jogador relativamente desconhecido esteja acelerando o cronograma. No fim do dia, DeepSeek virou o assunto do momento. Eles estão nos dando o Janus Pro para tarefas multimodais, geração de imagens, análise de imagens e conversação baseada em texto, além do seu modelo R1 competindo com o GPT-4 em raciocínio. Como é de código aberto, a comunidade pode adicionar melhorias imprevisíveis. Enquanto isso, a grande questão é se isso obrigará as gigantes da tecnologia a mudar de rumo e focar em técnicas mais eficientes e econômicas. Sam Altman, da OpenAI, basicamente disse: "Vamos lançar coisas melhores em breve, não se preocupe", enquanto também reforça a importância de enormes recursos de computação. A Meta sugere que esse poder computacional é necessário para atender bilhões de usuários globalmente. Então pode não ser apenas sobre treinar o modelo, mas também implementá-lo em larga escala. Mas uma coisa é certa: o gênio saiu da garrafa. A ascensão repentina da DeepSeek é um choque de realidade. Apesar dos bilhões investidos em inteligência artificial pelos gigantes da costa oeste,
Equipes menores e ágeis podem acompanhar o ritmo com métodos inteligentes. Isso não é apenas hype. Tem um impacto real nos preços das ações, tendências de investimento e até mesmo em como os governos pensam sobre controles de exportação. Se um laboratório chinês pode produzir modelos de nível GPT sem chips de última geração, isso muda toda a conversa sobre a dominação da inteligência artificial. Então essa é a visão geral. Tempos bem loucos no mundo da inteligência artificial, não é mesmo? A DeepSec estabelece novos padrões de eficiência com sua abordagem de código aberto e inovadora. As grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos da América estão se recalibrando, ou ao menos prestando atenção. O mercado de ações reage, governos intervêm, e a comunidade de código aberto possivelmente se une em torno dos novos modelos. Estou curioso para saber o que vocês pensam. O sucesso do DeepSeek é sustentável ou isso é apenas um fogo de palha? Veremos mais pequenas equipes superando os grandes players com uma fração dos orçamentos? Ou os AIs abertos e metas do mundo sempre terão a vantagem com seus recursos colossais? É isso para este mergulho profundo. Se achou informativo, dê um like e se inscreva para mais atualizações de inteligência artificial. Comente qual aspecto da história mais te intriga. Agradeço por estar aqui e até a próxima.